Olá, bom dia. Muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos. Estamos mais uma vez reunidos neste domingo, pela bondade de Deus, para juntos meditarmos no texto da Palavra de Deus. Nós cremos que podemos conhecer a Deus, conhecer o plano de Deus, conhecer aquilo que Deus deseja e aquilo que agrada a Deus, quando estudamos a Bíblia e quando olhamos para a Bíblia como sendo palavra de Deus. Então, todo domingo, temos o privilégio de estarmos juntos meditando nessa palavra maravilhosa. E eu convido você hoje a ler um texto da Bíblia que está na carta de Tiago. Tiago, bem no finzinho da Bíblia, é uma carta muito importante para a igreja. E hoje nós vamos ler um trecho que talvez possa chocar você, porque é um texto que desafia a nossa prática cristã. Ele é muito objetivo, muito claro com relação à fé. O que ele fala sobre fé é muito importante para a nossa vida. Por isso, convido você a ler esse texto junto comigo. Se você não tiver uma Bíblia aí por perto, você pode acompanhar aqui os slides que nós vamos mostrar aqui no vídeo. E lembrando a você que nos domingos anteriores eu tenho tratado sobre o tema de Jesus. Domingo passado falei sobre Natal como a vinda do Rei Eterno. Aquele menino na manjedoura, ele era o rei, ele veio como rei, ele foi reconhecido como rei por algumas pessoas. Nós tratamos desse tema, então se você quiser verificar no domingo passado, você pode procurar o vídeo da mensagem. E hoje vamos continuar no mesmo assunto, mas de uma perspectiva diferente. Vamos falar de Jesus como rei. Essa é a ideia do Novo Testamento. Jesus, ele não veio só como um bom mestre, ele não veio só como alguém que veio ensinar uma nova religião, uma nova doutrina, ele não veio como alguém que queria apenas mudar o sistema, ou mudar a sociedade, ou melhorar as pessoas. Ele veio principalmente como rei. Ele se coloca como rei, tanto que ele prega sobre o reino de Deus. E ele diz, o meu reino não é deste mundo. Ele se reconhece como rei, mas um rei diferente. Um rei que vem para governar o mundo, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. E isso vai acontecer, já está acontecendo na vida das pessoas que creem em Jesus. Por isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a orarmos dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, aquelas pessoas que reconhecem Jesus como rei, são aquelas pessoas que oram para que a vontade de Deus seja feita na vida delas. Isso é importante, isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Então, continuamos, eu gostaria que você, quando estivesse lendo esse texto, e conforme a gente for expondo aqui o texto, tivesse em mente esse pano de fundo, Jesus como rei. Nessa perspectiva é que a gente vai olhar o texto de Tiago nesta manhã, está bem? Então vamos ao nosso texto, Tiago, no capítulo 2, verso 14. O texto começa dizendo o seguinte, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Veja como Tiago inicia o texto. Ele já expõe a sua tese, aquilo que ele vai demonstrar. A pergunta dele é, acaso uma fé sem obras pode salvar? Acaso alguém que diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus. Essa fé é suficiente para salvar? É isso que Tiago vai nos responder. Todo esse trecho da carta que vamos ler agora
é Tiago trabalhando essa tese. Ele vai dizer: a fé sem obras é morta. Então vamos ver o que ele continua dizendo. Ele dá um exemplo muito prático do que ele está dizendo. Vamos ao texto, no verso 15 e verso 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, Tiago está dizendo aqui, dando aqui um exemplo muito prático. Um irmão ou uma irmã da comunidade, da igreja, está passando por necessidade do básico, alimento e vestimenta. Talvez não tenha uma roupa adequada para sair, até para ir ao culto, talvez não tenha um cobertor, não tenha um agasalho, e essa pessoa também está passando necessidade, não tem um arroz com feijão em casa, não tem o básico, não tem um café com leite, um pão, e essa pessoa se dirige a alguém pedindo uma ajuda. E essa pessoa que ouve o necessitado diz: irmão, irmã, vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Olha, eu vou orar por você. Que Deus possa suprir as suas necessidades. E dispensa aquela pessoa do jeito que ela chegou, com as mesmas necessidades. Tiago está dizendo: o que essa fé fez de diferença? Que diferença faz essa fé? Nenhuma. Essas perguntas de Tiago são perguntas retóricas. Ele está dizendo assim: adianta alguém ter fé e não ter obras? A resposta é não. Essa fé, por acaso, pode salvar essa pessoa? A resposta é não. Adianta uma fé que chega um necessitado pedindo uma ajuda e ela diz: olha, eu vou orar e Deus te abençoe? Não, não mudou nada. Então, esse é um exemplo de fé que Tiago está dando. É uma fé que não realiza, é uma fé que não produz obras, é uma fé que não é movida à ação, né? Uma fé teórica. Veja como continua o texto. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, a fé por si só, desacompanhada de obras, está morta. É uma fé que não salva. É uma fé que não produz nada no mundo espiritual. Então, Tiago ainda vai explicar mais sobre isso, ele vai falar mais sobre isso. Ele começou a dizer o tema, ele já está introduzindo aqui a sua tese. A pergunta que ele fez no começo: pode uma fé sem obras salvar? E o exemplo é: se essa fé é solitária, é teórica, é sozinha, se essa fé é apenas uma fé intelectual, que não produz um discípulo de Jesus, ela não salva. Olha o que ele continua dizendo. Verso 18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui, alguém levanta uma objeção, ou então o próprio Tiago, hipoteticamente, levanta uma objeção, já esperando que alguém possa recusar a sua tese. Alguém pode dizer: Tiago, você tem fé, ou melhor, você tem obras, eu tenho o dom da fé, você tem o dom das obras, Deus deu o dom para cada um. Um tem o dom de crer, o outro tem o dom de realizar obras. E qual é a resposta de Tiago para isso? Ele diz: então, me mostre a sua fé sem obras. Em outras palavras, mostre-me essa fé invisível que você tem. Eu gostaria que você me mostrasse se realmente você tem fé. Porque
Ele está dizendo assim, a fé que você está dizendo que tem é uma fé invisível. Ninguém está vendo a sua fé, porque ela é carente de obras. E ele diz assim, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu lhe mostrarei a minha fé mostrando as minhas obras. As minhas obras são obras de fé. E aí ele continua ainda mais. E agora ele chega num texto que causa espanto para algumas pessoas, que choca. Porque no verso 19, ele vai chegar quase que no clímax aqui do seu argumento. E ele vai dar um exemplo muito interessante, que pouca gente lê esse texto na Bíblia. Olha o que ele diz no verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Olha aí, ele está dizendo aqui, usando agora um exemplo, né, muito forte. E ele está dizendo que o dogma mais valioso do judaísmo e também do cristianismo é que existe somente um Deus. Esse é o dogma mais antigo e mais importante das Escrituras do Antigo Testamento. E o próprio Jesus reforçou esse dogma quando ele disse a uma pessoa, amarás o Senhor teu Deus, né, sobre todas as coisas. Só há um Deus. Esse texto está lá em Deuteronômio. Vamos dar uma olhada no texto? Olha aí. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o que a gente chama da Shema, a Shema, que quer dizer ouça, ouça Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Esse é o dogma mais importante do judaísmo e também do cristianismo. E esse é o dogma que os demônios creem. Porque Tiago está dizendo, você crê que existe um só Deus? Faz bem, porque os demônios também creem. E tremem. Olha o que ele diz, eles creem e tremem, mas eles não obedecem. Mas eles não produzem obras de fé. Então, a fé dos demônios é uma fé intelectual. A fé é uma fé teórica. É a fé de quem conhece o dogma, de quem sabe que realmente Deus existe, mas isso não muda nada as ações dos demônios. Por isso, esse é um texto muito forte de pessoas que dizem, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Olha, no profundo do meu coração eu tenho fé, eu creio, eu faço as minhas orações, faço minhas rezas, faço as minhas súplicas, minhas preces, eu tento elevar o meu pensamento a Deus, eu tento me conectar com Deus. A gente encontra muita gente falando isso, mas na prática a vida não muda, certo? Então veja, Tiago está trabalhando aqui com um conceito de fé que é muito comum hoje em dia. É um conceito de fé na fé. Eu tenho fé e eu creio que a minha fé é suficiente. Mas Tiago está dizendo, se você tem apenas fé, cuidado, essa fé não salva, essa fé é morta. Se ela não produz discípulos de Jesus. E aqui fazemos um link com a mensagem de domingo passado. Se Jesus é rei, se Jesus veio como rei, veio para inaugurar o reino, para ensinar sobre o reino, para proclamar o reino e para convidar pessoas a participarem do seu reino, então Jesus não está chamando apenas crentes. Jesus está chamando discípulos. Jesus está chamando servos. Jesus está chamando súditos. Pessoas que reconhecem o seu senhorio, que reconhecem que ele é rei e que submetem a sua vida a ele pela fé. Então, essa fé de discípulo é uma fé que produz obras,
que produz mudança na vida da pessoa, transforma essa pessoa em discípulo de Jesus. E é isso que nós vamos falar um pouquinho mais, talvez no próximo domingo. Mas por enquanto vamos ficar aqui em Tiago. Ele está agora desafiando o dogma, desafiando a fé num dogma da igreja, num dogma de uma religião, sem que esse dogma sem que essa fé produza mudanças na vida da pessoa e transforme essa pessoa num discípulo de Jesus, não num crente. Há muitos crentes hoje em dia, há muitos evangélicos hoje em dia e poucos discípulos de Jesus. Por isso que muitas vezes a Igreja de Cristo não faz muita diferença na nossa sociedade. Acabamos de assistir, né, um prefeito que se diz pastor, que se diz crente, preso e envolvido em corrupção. Isso não é sinal de uma fé que produz obras de discipulado. É uma fé que crê, mas que não obedece. Então, assim, não quero julgar essa pessoa, porque todos nós podemos cair em tentação. E a Bíblia diz, se você está em pé, cuidado para não cair. Agora, uma pessoa que vive em obediência à palavra de Deus, que vive comprometido com o mandamento de Deus de não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, não cobiçar o que é do outro. Uma pessoa que vive comprometida com esses mandamentos vai demonstrar isso pelas suas ações e suas atitudes. Jesus disse que a gente conhece uma árvore pelo fruto que ela produz. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore ruim produz frutos ruins. E Tiago vai dizer, uma fonte de água doce produz água doce. Uma fonte de água salgada produz água salgada. É da natureza da pessoa produzir aquilo que ela é. Então, se nós fomos transformados, se a pessoa foi transformada pela palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus, se ela recebeu a Cristo como o Rei da sua vida, como Senhor da sua vida, e não apenas como um Salvador, como aquele que vai levá-la para o céu, e isso tem hoje uma cultura, vamos dizer assim, uma cultura de salvação, uma cultura que diz, se você crê, está salvo, tudo bem. Você continua vivendo a sua vida, você continua fazendo as suas coisas, o importante é que você crê. E se você crê, você vai para o céu. E o que a pessoa quer é simplesmente ir para o céu. Mas ir para o céu significa ser discípulo de Jesus. E Jesus disse isso algumas vezes. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não me obedecem? E não fazem a minha vontade? Então, Tiago está aqui unido ao ensino de Cristo. E ele continua dizendo, olha só, agora parece que ele ainda sobe o tom, porque ele diz, verso 20, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Parece aqui que ele está diante de uma pessoa que se recusa a crer no que ele está falando. Depois dele ter falado da pessoa que necessitada, que é despedida, com uma palavra piedosa, mas sem nenhuma ação, nenhuma obra para mudar a situação dessa pessoa. Depois dele falar que os demônios também creem, parece que essa pessoa ainda continua se recusando a reconhecer que fé sem obras é morta. E ele diz, se você continua pensando assim, é insensato, é insensatez, é tolice. Imaginar que uma fé sem obra pode salvar. Ele vai dizer isso, ele está dizendo assim, a comunidade judaica, né, é uma comunidade que tem exemplos de fé e de obras. E olha, ele vai dar um exemplo agora de duas pessoas.
E são duas pessoas que a Bíblia considera iguais, pessoas de fé. Mas o histórico dessas pessoas e o contexto dessas pessoas é muito diferente. Uma das pessoas é Abraão, o pai da fé, o pai da nação, um homem reverenciado no judaísmo, até hoje, até os dias de hoje. Abraão, o pai, o patriarca da nação. A outra pessoa é uma mulher gentílica, uma mulher fora da comunidade de Israel, que também é exemplo de fé. Então veja, ele tanto pega alguém dentro de Israel, como alguém de fora de Israel, para dizer, olha, não há desculpa. Né? Não há desculpa. Vocês estão diante de duas situações, de dois exemplos muito importantes para a nossa vida. Vejamos o que ele diz sobre Abraão. Verso 21 em diante. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Então aqui nós temos um relato da vida de Abraão. E o texto está em Gênesis 22, a partir do verso 9, quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá, e ele deita o menino Isaque no altar, levanta a faca para sacrificar o filho, quando o anjo aparece e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Deus sabe agora que você crê, que você não recusou o seu filho. Ele não sacrificou o filho, mas a atitude de Abraão foi considerada por Deus como um sacrifício. E diz: olha, você realmente sacrificou o seu filho a mim, você não recusou o seu próprio filho. Que fé grandiosa é essa? E veja que aqui Tiago vai usar o exemplo de Abraão, dizendo que a fé e as obras andam juntas, elas não são separadas, elas estão interligadas, não existe uma coisa sem a outra, não existe uma fé verdadeira sem obras, não existe uma fé viva sem obras. E a obra evidencia a fé, a obra amadurece a fé, a obra diz que essa fé é viva. É isso que ele está dizendo sobre Abraão. E esse texto de Abraão é muito importante para nós, porque ele vai dizer que é essa obra de Abraão, é essa ação de Abraão que foi reconhecida diante de Deus. Então, a fé foi evidenciada pela ação, pela obediência ao pedido ou ao mandamento de Deus. A mesma coisa aconteceu com Raabe. Veja o que diz o verso 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair do outro caminho? Ou sair por outro caminho? Aqui nós temos novamente uma atitude de fé, só que agora essa fé é de uma pessoa que é identificada como prostituta. Essa mulher vivia na cidade de Jericó. E quando Josué enviou espias para mapear a cidade, antes de atacar a cidade, esses espias foram descobertos e eles fugiram. E eles não tinham por onde sair porque os portões da cidade foram fechados. Então essa mulher, Raabe, ela acolheu esses espias, escondeu os espias e depois indicou para eles um caminho alternativo para eles fugirem de Jericó. Mas antes ela fez um pedido: olha, quando vocês chegarem aqui e invadirem a cidade, salvem a mim e salvem a minha família, preservem a nós.
E os espias disseram, com certeza, pode entender isso como um contrato entre nós. Nós vamos poupar você e vamos poupar os seus familiares. E foi isso que aconteceu. Mas note o que Raabe disse. Veja lá no livro de Josué. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. E o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja a declaração de fé de Raabe. Ela creu em Deus. Ela creu no Deus de Israel, embora não fosse de Israel. E ela creu, e porque ela creu, ela agiu. Ela agiu de acordo com a fé que ela tinha. Ou seja, essa fé viva produziu obras. E essas obras salvaram a vida de Raabe. É isso que Tiago está dizendo. Então, retornando, ele falou de necessitados na comunidade, ele falou da fé dos demônios, ele falou da fé de Abraão, ele falou da fé de Raabe. Né? Então, 2 exemplos de fé que são teóricos. Fé vazia, fé morta. É a fé daquele que ouve o necessitado e não se move, não se mexe. É piedoso na fala, dizendo, eu vou orar por você, olha, eu espero que Deus te ajude. Né? E isso não altera em nada. A outra fé é a fé dos demônios, que tremem, mas não obedecem. E agora, ele está falando da fé, que é positiva, que é a fé que opera, que é a fé que realmente produz obras, que foi a fé de Abraão, que não poupou o próprio filho, e a fé de Raabe, que arriscou a própria vida para abrigar os espias. Né? E agora ele vai concluir o seu texto no verso 26, dizendo o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A conclusão de Tiago, depois de tudo que ele falou, não podia ser outra. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é igual uma pessoa sem fôlego de vida. Ela está ali, mas ela está inerte. Ela está ali, mas ela não tem mais atuação. Então, assim também é a fé que não tem vida, que não tem obras, que não tem discipulado. Portanto, eu queria concluir aqui dizendo o seguinte, e você já deve ter entendido a mensagem. Não basta a gente dizer que crê em Deus. Não basta a gente dizer que crê em Jesus. Não basta a gente dizer que tem fé. É preciso ser discípulo de Jesus. É preciso submeter a vida aos ensinos de Jesus, aos mandamentos de Jesus, às orientações de Jesus. É isso que é uma fé que salva. É uma fé que produz frutos, né, de arrependimento, de obediência. É uma fé que produz compromisso e fidelidade. É isso que Jesus espera dos seus discípulos. Jesus não espera perfeição. Jesus não espera de mim nem de você que sejamos perfeitos aqui. O que ele espera é uma fé comprometida. É uma fé que realmente aposte todas as fichas nele. É uma fé que se comprometa a obedecê-lo. É uma fé que transforma a vida da pessoa num discípulo de Jesus, num aluno de Jesus, num aprendiz de Jesus, numa pessoa que se interessa por Jesus, pelo reino dele, pela comunidade dele. Esse compromisso de Jesus conosco, ele chama de aliança. Quando ele celebrou a Páscoa, que ele mudou a Páscoa,
mas ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, a última Páscoa. Ele foi claro nisso, ele disse que o pão representa o corpo que é entregue por nós. E o sangue representa a aliança. Então veja que o compromisso de Jesus conosco é um compromisso de sangue, é um compromisso de dar a vida, de doar a vida dele por nós. E o que ele espera de nós? Uma aliança e um compromisso que chega a esse ponto também, de entregarmos a nossa vida por ele. Por isso, Jesus chama os discípulos para uma obediência a ele. Inclusive uma obediência que chegue ao extremo de dar a sua vida por ele. Então, ser crente em Jesus é uma coisa. Ser discípulo de Jesus é ter um compromisso, uma aliança com ele muito profunda. E essa aliança é tão profunda que nós temos as bênçãos de Cristo, o Espírito de Cristo em nós, a comunhão com Cristo. Somos reconhecidos como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? Temos a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, temos a confiança de que Ele não nos abandona, de que Ele é o bom pastor e está conosco todos os dias. Ele disse que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação. Temos a promessa dele dizendo que nos dá autoridade, que nos dá poder sobre o mundo das trevas, o mundo mau, que nos dá poder para vencer o pecado. Temos muitas bênçãos em Cristo. Essa aliança é uma aliança profunda de amor. Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus. Então veja que a aliança que nós temos com Cristo é uma aliança profunda. Vamos falar mais disso nos próximos dias, nos próximos domingos. O que significa ter uma aliança com Cristo? Então eu quero deixar com você essa mensagem. A mensagem de que o Natal é a vinda do Rei. O Natal é a vinda do Rei eterno. O Natal é a vinda de um soberano que venceu o mal, que venceu a morte, que ressuscitou e que disse que toda autoridade nos céus e na terra é dele. E esse Rei nos convida a sermos seus discípulos, a crermos nele, mas com uma fé que é viva, que é eficaz, uma fé que é demonstrada no dia a dia com as nossas obras. Uma fé que quem está ao nosso lado pode ver e perceber a nossa fé, porque as evidências estão presentes, que são as boas obras. Amar o próximo, amar a Deus, amar a comunidade de Cristo, viver em comunidade, ser batizado em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, celebrar a ceia do Senhor, ir e fazer discípulos. Tudo isso envolve o discipulado de Jesus. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, que você tenha um ano abençoado por Deus. Espero que o seu Natal tenha sido um Natal especial com a presença do Rei Jesus entre vocês. E que o próximo ano seja o ano que você tenha vitórias em Cristo, que você tenha experiências mais profundas com Cristo, que o próximo ano seja um ano que as pessoas que estão ao seu redor vão se alegrar com a sua presença, porque a manifestação das obras de Cristo por meio da sua vida vão ser abundantes. Eu espero que você seja muito abençoado por essa palavra e seja muito abençoado pela presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal e que Deus traga prosperidade sobre a sua vida. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que mais uma vez nos desafia, que mais uma vez nos ajuda, que mais uma vez traz sobre a nossa vida a alegria de fazermos parte do Teu povo, que fazemos parte desta aliança maravilhosa com Jesus Cristo, a nova aliança. Pai, que o nosso coração seja pronto para obedecer, que a nossa mente, Pai, esteja encharcada com a Tua palavra, mas que a nossa fé não seja uma fé teórica, não seja apenas uma fé que expresse um dogma, mas principalmente, Pai, que essa fé que temos seja uma fé que resulte em glórias ao Teu nome, uma fé de discípulo, uma fé que se submete ao Senhor e que está interessada naquilo que o Senhor está interessado, que valoriza aquilo que o Senhor valoriza. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Teu Espírito venha sobre a nossa vida e nos capacite a viver com fé, a viver, Pai, uma fé viva, uma fé que salva, uma fé que produz obras para a glória e honra do Teu nome. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. E que, se ainda, Pai, em algum lar, em algum coração, Jesus não é rei, que possa ser rei, Pai, neste Natal, neste ano, neste fim de ano, Pai. Que a Tua palavra com poder transforme, Senhor, os corações e as vidas, para que o Teu reino venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus pedimos, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão necessitados, aflitos, aqueles que estão precisando de ajuda. Pedimos, Pai, pelos doentes, pelos enfermos. Oramos para que o Senhor esteja curando, o Senhor esteja salvando, esteja protegendo e livrando de todo mal, Senhor. Nós queremos Te agradecer e Te pedir, Pai, que neste novo ano o Senhor possa nos dar mais ânimo, mais amor e mais vontade, Senhor, de fazer a Tua vontade e que possamos, Senhor, praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus Te pedimos isso, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado aqui pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, você pode se inscrever aqui. Você pode também clicar aí no sininho e receber as notificações de vídeos que postamos aqui no canal. E se você quiser conhecer mais também a nossa comunidade, aquilo que cremos e pensamos, você pode visitar o site da nossa igreja. O link está aqui embaixo nos comentários, você pode deixar aí também o seu comentário, a sua dúvida. Temos também um contato de e-mail, você pode mandar a sua pergunta, o seu pedido de oração, algum esclarecimento que você deseja sobre esta mensagem. Estamos prontos para te ouvir e para responder, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe e fique na paz de Jesus Cristo.